Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês um checklist que eu montei pra mim, que me ajudou demais quando eu terminava um trabalho e eu olhava pra ele e pensava, nossa, ainda tá faltando alguma coisa, não tá do jeito que eu quero. Se você também já passou por isso, então me acompanhe até o final desse vídeo, que você vai ter um checklist que vai te ajudar a, quando terminar um trabalho, olhar para ele e deixar o trabalho do jeito que você quer, beleza? Fique aqui comigo até o final desse vídeo, que você vai ter acesso a esse checklist e vai saber o que você precisa olhar quando terminar um trabalho. Aqui, pessoal, então esse é o checklist que eu fiz para mim, que me ajudou bastante, me ajuda até hoje, na verdade, e que eu compartilhei com a equipe, que de forma rápida fica na cabeça já montadinho e você vai conseguir terminar o trabalho, identificar o que está faltando desse checklist que você ainda não conseguiu olhar no trabalho, alterar e ficar da forma que você quer. Então eu vou explicar aqui o que quer dizer cada item desses aqui e o que você tem que olhar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa de foto e informações. Então, o que está dentro desse quesito? Você precisa ter aquelas fotos, que eu já postei um vídeo aqui no meu canal, falando o que observar nas fotos, como você vai interpretar as fotos e saber o que você tem que fazer no trabalho. Então, primeiro de tudo é pedir fotos para o doutor. Depois você vai pedir as informações. Então você vai identificar aqui o que o paciente quer alterar no sorriso, o que mais incomoda ele, quais são as limitações do caso, o que o doutor também espera do trabalho junto com o paciente, porque é ele que filtrou essa informação para a gente. Então, primeiro de tudo, é essas informações. Através das fotos e das informações, a gente vai poder identificar aqui no trabalho qual é o comprimento e volume que eu vou poder colocar nesse trabalho. Então, quanto de comprimento o paciente quer aumentar? É 1 milímetro, é meio milímetro, é manter? O quanto de volume eu preciso dar nesse trabalho para que chegue no estado que o paciente quer? Depois que eu terminei o trabalho, eu vou verificar o zenith. Zenith é o ponto mais alto na cervical do dente, é a inclinação que o dente tem que ter, que é sempre voltado um pouquinho para a distal. Então eu vou olhar em todos os meus dentes que estou trabalhando se o zenith está correto, se está voltado mais para a distal, se a inclinação dele está certa. Depois eu vou verificar todas as arestas, que no caso ali seriam as linhas de brilhos. Se o mesmo linha de brilho, a posição que ela está no 11, na mesial do 11, por exemplo, está na mesial do 21 também, principalmente os dos centrais, que é onde tem que ficar o mais parecido possível, porque é o dente ali em destaque na boca. Então eu vou certificar todas as arestas, se elas estão na mesma largura, na mesma inclinação dos dentes, para deixar harmônico o sorriso. Depois eu vou verificar a inclinação dos 3/3, que é cervical entrando ali, como se o dente estivesse saindo da gengiva, dá essa impressão. O terço médio um pouquinho mais volumosinho e o terço cervical já voltando, inclinado para a palatina. Então o dente ele tem um formato ali na vestibular, quando você olha de perfil, ele tem um formato como se fosse de um C. Então cervical entra, terço médio com mais volume, incisal entra novamente. Perfil de emergência e acabamento. Então essa parte aqui ela é muito importante mesmo. Um exemplo, se você está fazendo um enceramento diagnóstico, então você tem que verificar o perfil de emergência, que é o contorno cervical próximo à gengiva. O quão de volume tem nessa região que não vai interferir na saúde periodontal do paciente. Então, ou seja, o meu perfil de emergência, eu tenho que trabalhar ele muito bem no enceramento diagnóstico. Por quê? Se eu não faço o perfil de emergência no enceramento diagnóstico, e o doutor coloca uma capa em boca, fica ali mais ou menos uma semana, às vezes até um pouquinho mais, e ele fica pressionando muito a gengiva, o que acontece na hora da cimentação? O dentista retira o mocap, vai provar minhas peças, e o que acontece? A gengiva está um pouquinho inflamada, ou retraiu,
isso vai atrapalhar a cimentação. E já no enceramento, se eu fizer um acabamento de perfil de emergência ali muito bom, o risco disso acontecer praticamente é zero. Então, sempre ali na cervical, o dente ele vai ficar abaixo do nível da gengiva, porque o dente ele sai de dentro da gengiva. Então, ele não tem que estar no mesmo nível ou até mais volumoso do que o nível da gengiva. Então, essa parte aqui é muito importante. E esse acabamento no perfil de emergência vai me garantir todos esses resultados que precisa ter, certo? Vamos lá. Guia canino. Então, depois que eu terminei o trabalho, eu tenho que verificar a guia canino, que é no movimento de lateralidade da boca, somente os caninos vai ter toque. Os outros dentes, nenhum da boca pode ter toque. Porque o canino ele já foi feito justamente para isso. Ele é um dente com mais resistência. Ele é um dente que protege os outros. Então, o guia canino é isso. No movimento de lateralidade, quando a gente está mastigando, principalmente, só os caninos que tocam. Os outros dentes ficam tudo em desoclusão. Individualização e formato. Então, aqui eu vou observar a transição de um dente para o outro. Porque tem que ter ali, entre a área de sombra de um dente para o outro, uma forma dele passar aqui, bater lá no contato, voltar na área de sombra e seguir o dente. Ele sempre vai fazer esse V estético, certo? Então, esse aqui é o que vai individualizar um dente do outro. E o formato? Vamos supor, eu fiz o dente 11 e o 21. O 11 está com a distalzinha um pouquinho mais redonda, o 21 já está com a distal com um ângulo mais vivo. Então, ou seja, um está com o formato mais redondo, o outro está com o formato mais quadrado. Então, eu tenho que deixar do mesmo formato ali para harmonizar com os outros dentes. Aqui agora, aberturas de ameia, vista frontal e vista de perfil. Essa abertura de ameia, eu falo ela aqui bastante na parte incisal, que quando você olhar de vista frontal, você consegue ver os centrais, você consegue ver onde os centrais terminam e começa o lateral, onde o lateral termina e começa o central, então, o canino, desculpa. Então, ou seja, entre os dois centrais, a abertura de ameia incisal ela é mais pequenininha. Entre o central e o lateral, ela já é um pouquinho maior. E entre o lateral e o canino, ela já é bem grande. Então, você tem que observar essa abertura de ameia, que é que vai dar naturalidade para o sorriso. Porque se fica tudo fechado, as ameias, fica parecendo que é tudo um dente só. Então, quando você trabalha a ameia, deixa ela na proporção ideal de cada dente, entre um dente e outro, a proporção ideal, você vai dar naturalidade para o seu caso. E de vista de perfil, é quando você vai olhar ali aquela parte do bisel, que já envolve palatina. A palatina ela interfere na vestibular. Então, ali para você conseguir dar um resultado bom na sua incisal, você precisa trabalhar a palatina, que é o bisel, que você vai deixar ele no ângulo onde a distal, principalmente do central e do lateral, ela tem passagem de luz. E por fim, aqui, textura. Então, textura vai depender muito do caso que você está fazendo. Se é um paciente um pouco mais idoso, então a textura ali praticamente é mínima, porque devido ao desgaste dos dentes, já foi perdendo um pouco a textura, foi perdendo ali um pouquinho de abertura de ameia. Então, se está fazendo um dente de pessoa mais idosa, tem que observar isso. Então, se está fazendo um dente de pessoa mais jovem, então já tem mais textura. Você consegue trabalhar bem ali o suco de desenvolvimento, as periquimaças, os lóbulos. Então, tudo isso vai interferir na textura, que vai ajudar também na transição de luz. Então, quando bate a luz ali, ela consegue difundir. Agora vamos para a parte aqui de observação. Então, como que eu vou segurar o meu modelo para conseguir ver tudo isso aqui que eu preciso? Então, eu preciso segurar meu modelo de forma frontal. Então, ou seja, de todas as vestibulares,
voltada para mim, modelo de frente. Então aqui eu vou ver a harmonização dos dentes. Eu vou observar se o central está igual ao outro, se o lateral está na mesma proporção que o outro, se o canino ele tem a mesma formato de incisal do outro, um pouquinho mais pontudo ou não, se está igual dos dois lados. Eu vou conseguir ver o volume de bosta de cada dente, se está proporcional. Então tudo isso segurando o modelo de forma frontal. De perfil, eu consigo ver aqui volume, textura e ameias. Então eu vou saber ali se o meu volume ele está de acordo com a inclinação dos 3/3. Se eu conseguir deixar essa inclinação, se eu conseguir trabalhar a textura de forma harmônica, se eu conseguir trabalhar as ameias de forma a individualizar o meu trabalho. Então tudo isso eu vou conseguir ver quando eu posiciono o modelo de forma de perfil para mim. De forma oclusal, vendo todas as oclusais da boca. Eu vou conseguir identificar aqui o alinhamento. Então eu vou conseguir ver se tem algum dente que está mais vestibularizado que o outro, se tem um dente onde a cervical, a bossa está muito volumosa ou não. Eu vou conseguir ver se algum dente meu está girovertido ou não, então eu vou ver todo o alinhamento ali da arcada quando eu posiciono o modelo de forma oclusal. E de forma cervical é quando eu posiciono a cervical para mim e incisal para baixo. Então nisso eu consigo ver mais um detalhe aqui, que é a proporção e volume. Então eu consigo ver dessa forma, de forma cervical, se o volume de um dente está correto com o outro, se está na mesma proporção. Se a largura de um dente está na mesma proporção que o outro. Se eu não estou mostrando mais incisais, ou se eu não estou mostrando mais cervical. Então tudo isso eu consigo ver de forma cervical. E aqui fotos. O que eu vou observar nas fotos? Esse aqui eu também já fiz um vídeo aqui para o YouTube, onde eu falo como interpretar as fotos. Esse detalhe aqui está mais aprofundado nesse vídeo, mas de forma rápida eu vou passar aqui para vocês. Então, sorriso normal e forçado. Eu vou observar quando a pessoa sorri, eu vou olhar todo o comprimento do dente, se não tem um dente mais curto que o outro, ou se tem um dente ali que está fora da harmonia, então ou mais comprido ou mais curto. Eu vou olhar o corredor bucal, então, ou seja, se quando a pessoa sorri, se entre o dente e a bochecha dela, se tá ali um espaço mais escuro, porque se tiver, eu preciso dar volume. Se não tiver, eu preciso manter esse volume ou às vezes até recuar. Então é essa forma que eu consigo ver nas fotos quando o paciente está sorrindo normal ou forçado. Agora de perfil. Então, quando o paciente tem a foto com ele de perfil, eu consigo ver o volume vestibular, principalmente de canino a canino. Então, tanto para o lado esquerdo quanto o direito, se eu tiver essa informação com foto de perfil, eu vou conseguir saber se eu posso dar volume nesse caso ou se eu tenho que tirar volume. E a foto do rosto do paciente, que é onde eu vou conseguir identificar o formato através do rosto do paciente. Se vai ser um formato mais redondo, se vai ser um formato mais quadrado, triangular, enfim. Eu vou basear isso no formato do rosto e também um detalhe aqui, eu vou conseguir identificar o formato do meu dente através do contorno cervical. Às vezes o paciente tem um rosto um pouquinho mais, sei lá, triangular, mas o contorno cervical dele é um pouquinho mais redondo. Então, para eu conseguir fazer um dente ali triangular, eu tenho que trabalhar muito a área de sombra. E às vezes eu não vou ter isso, vou ter essa limitação nesse caso. Talvez ou pelo preparo do dentista, que quis preparar mínimo, ou até mesmo o paciente que não quer um dente triangular. Então, o que vai definir o formato do meu dente é o rosto e o contorno cervical. Então, após observar todos esses detalhes do checklist, a minha dica é que você pegue esse checklist, agregue com o checklist de qual que é a sua maior dificuldade no trabalho
e faça o seu próprio checklist. Que daí vai ficar de uma forma que você vai conseguir identificar o que você precisa mudar. Porque checklist serviu para mim. Então pegue essa técnica que eu usei, agregue com o que você precisa e forme um novo checklist. Essa é a dica que eu deixo para vocês, porque assim você vai conseguir ter um resultado melhor de acordo com a sua necessidade, certo? Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado a vocês, espero que isso faça um diferencial no trabalho, que você consiga concluir, olhar para ele e ficar satisfeito com o resultado que você teve e não entregar um trabalho com aquele pensamento de que, nossa, eu poderia ter feito mais, mas eu não sei o que fazer. Então, com este checklist, você vai conseguir todo esse resultado. Não esqueça de deixar o seu like aqui, se você chegou até o final desse vídeo, que isso é muito importante para mim, que o YouTube ele divulga para pessoas que queiram esse tipo de conteúdo. Me ajuda a identificar se vocês gostaram ou não desse conteúdo, se eu continuo nessa linha ou não. E se inscrevam no canal, que toda semana tem vídeo novo e conteúdo bem legais para vocês.